Oi, oi, gente, tudo bem? Estou aqui de novo. Peraí, com vocês hoje sobre o quinto assunto mais cobrado no Enem: parasitologia e programas de saúde. Sim. Ah, mas professora, por que eles cobram parasitologia e programas de saúde? Porque, gente, vocês têm noção de quantas doenças são causadas por vermes, por outros fungos, questão de também não só em nós, mas nas plantas, e os programas de saúde que envolvem os tratamentos para cada uma dessas parasitoses? Não? Então, vamos lá estudar essa importância. Lembrando que, após essa série sobre o Enem, a gente vai entrar numa série, começar uma série debatendo aí, falando de vários conteúdos, desde o ensino fundamental até o ensino médio, sempre correlacionando, para vocês também que não estão em idade escolar, mas já passaram, mas gostam de conhecer um pouco mais das curiosidades e da biologia e como elas se relacionam no nosso dia a dia. Então, antes de mais nada, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo e bora comigo também, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que precisam desse empurrãozinho no final. E claro, se você quer receber esse material e questões, uma revisão mais completa, todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo, o link para a plataforma para você já se inscrever lá, tá? Tem todas as informações de como é que você faz para acessar esse conteúdo. Também tem a informação de como falar diretamente comigo no meu WhatsApp. E também já me segue lá no meu Instagram, que eu estou sempre por lá, conversando, falando sobre vários assuntos, atualizando sobre quando vai subir ou não o vídeo, tá bom? Bora lá? Então vamos. Então, o assunto de hoje: parasitologia e programas de saúde. Nosso quinto e penúltimo assunto sobre que mais cai no Enem, tá? Então, dentro desse assunto, deixa eu só subir aqui minha gradezinha aqui, porque eu não quero ficar. Chama-se de parasita todo e qualquer organismo e estabelece uma relação de parasitismo com eixos ecológicos, né? O parasitismo é um tipo de relação, ele ocorre de uma associação entre dois organismos que é prejudicado, tá? Esse tipo de relação e o outro, onde ele se aloja no interior do corpo. Então, ele passa a roubar os nutrientes, as biomoléculas e até a nutrição, a maquinaria metabólica fisiológica, ok? E biomoléculas usurpados pelo parasita, ele passa a ser prejudicado nessa relação, tá? Matar o hospedeiro, seja ele nós, seres humanos, ou outros animais, tá? Até porque ele vai se nutrir desse metabolismo, então ele precisa que o hospedeiro esteja vivo, tá? Então, quando o hospedeiro morre, ele morre também, tá? Dessa forma, na maioria dos casos de parasitismo, a gente observa uma coadaptação, uma adaptação entre os organismos que vai promover o equilíbrio entre a concentração de substâncias presentes no hospedeiro e a concentração de substâncias roubadas pelo parasita. As relações de parasitismo, que culminam propositalmente na morte do hospedeiro, elas vão ser chamadas de parasitologias de parasitoidismo, tá? Aqui é quando o endoparasita coloniza o hospedeiro, é dito que houve uma infecção. E caso uma infecção cause sintomas evidentemente prejudiciais, ela passa a ser chamada de doença, tá? O termo patógeno ou agente etiológico, ele pode ser empregado para se referir a todo parasita com capacidade de provocar uma doença, tá? Então, esses termos é bom vocês irem, conforme eu for falando, vocês podem voltar também e irem fazendo um mapa, podem colocar parasitologia no centro e irem colocando esses termos para também as questões para o Enem, tá? Então, o termo patógeno ou agente etiológico, ele pode ser empregado para se referir a todo parasita com capacidade de provocar uma doença, tá? No caso dos ectoparasitas, quando eles colonizam o hospedeiro, é dito que houve uma infestação. Então, o endoparasita, quando ele coloniza o hospedeiro, a gente fala que houve uma infecção, tá? Onde essa infecção vai causar sintomas prejudiciais.
E no caso dos ectoparasitas, eles colonizam o hospedeiro, então a gente diz que teve uma infecção. Então, endoparasita, infecção. Ectoparasita, infestação, que é no caso de pulgas, carrapatos e piolhos também, tá? O termo parasita também tem origem grega e ele pode ser traduzido como aquele que come na mesa do outro. Olha só, né? A parasita, então, é sempre associa. Ficou difícil, o que é parasita? É aquele que come da certo? Então, sugerindo a capacidade do parasita de roubar nutrientes do hospedeiro, tá? Então, a ciência que estuda os parasitas é a chamada ciência da parasitologia. Os parasitas, eles possuem características que nos permitem classificá-los bem e de formas diferentes, tá? Podem ser classificados de 3 maneiras. Obrigatório, que só conseguem sobreviver quando associados a um hospedeiro, tá? Os vírus são um exemplo clássico, tá? Facultativos, não dependem de um hospedeiro para sobreviver. Algumas bactérias e animais parasitas possuem caráter facultativo, certo? Outra, protelianos, tipo específico de parasitismo no qual o parasita é obrigatório na fase larval, mas quando ele se torna adulto, ele se torna facultativo, tá? Por exemplo, as vespas, elas depositam e eles eclodem, e aí essas larvas, elas se alimentam desses animais até atingirem a vida adulta, quando elas não têm um exemplo, tá? Então, lembrando, obrigatórios, que precisam de hospedeiro, facultativos, não dependem necessariamente do hospedeiro, e protelianos, só em uma fase da vida eles dependem do hospedeiro, e na fase larval, e na fase adulta eles não precisam, beleza? Quanto ao número de espécies hospedeiras, pode ser direto, quando só possui um único hospedeiro, indireto, quando possui mais de um hospedeiro, tá? Quando aí temos o hospedeiro intermediário, que o parasita coloniza na fase inicial do seu ciclo, e depois, na fase adulta, ele passa para o hospedeiro definitivo, tá? A classificação, então, dos parasitas. Os parasitas, eles podem ser classificados de acordo com a localidade em que eles colonizam os seus hospedeiros. Eles podem ser endoparasitas, onde eles se alojam no interior do organismo do hospedeiro. Aqui o caso, os vermes, como lombrigas, solitárias, as tênias, né? E eles vão se alojar no interior do intestino dos mamíferos. É um exemplo de classe, então, endoparasitas se alojam dentro do organismo do ser humano ou do seu hospedeiro, como lombrigas e solitárias. Ectoparasitas são parasitas que se fixam na superfície do corpo do hospedeiro. Então, eles vão se fixar na superfície. Endo, no interior, ecto, na superfície. Aqui, exemplo como o carrapato, que se fixa na pele, na nossa pele ou de outros animais. E hemoparasitas, eles se alojam na corrente sanguínea do hospedeiro, tá? Como o Trypanosoma cruzi, e ele é responsável pela doença de Chagas, tá? Ele é um protozoário hemoparasita. Então, nós temos endo, que é no interior, o ecto, superfície, e o hemo, que fica na corrente sanguínea do hospedeiro. Organismos parasitas, então, eles têm a relação de parasitismos, elas podem ser encontradas nos mais variados filos e reinos, não somente em vários, tá? Embora a gente espere que os parasitas sejam organismos pequenos ou até microscópios, o que não deixa de ser verdade, tá? Porque a gente tem parasitas desde os menores até os maiores, tá? E podem ser muito, devido ao tamanho, visíveis a olho nu, como, por exemplo, as tênias, as lombrigas, tá? Temos os carrapatos também. Entre os organismos de domínio diferente dos hospedeiros estão as bactérias, os protozoários e os vírus, tá? Bactérias, protozoários e vírus, eles são endoparasitas, parasitas que ficam dentro, se alojam no interior das células do hospedeiro. As infecções causadas por esse tipo de organismo, elas se caracterizam elas são bacterioses, protozooses e viroses, tá? Alguns fungos e plantas, eles também podem desempenhar atividade parasita, tá? Hospedando-se dentro e fora do reino do qual fazem parte. As plantas parasitas,
elas não possuem clorofila, tá? E tem um mecanismo de penetrar na epiderme da planta hospedeira, que as permite absorver nutrientes e moléculas orgânicas transportadas pela seiva bruta elaborada. Um exemplo de parasitismo, mas aí é uma relação, não seria bem um parasitismo, porque ele tem uma protocooperação entre as duas, é da orquídea com a árvore que ela fica, tá? A árvore também precisa daquela associação da orquídea, então elas têm uma relação ali. Dentro, então, do reino animal, os vermes são os principais organismos que estão... Então, quando a gente fala de parasitismo, a gente fala muito da questão dos vermes, né? O que a gente mais associa a isso. Então, os vermes são os principais organismos que estabelecem relações parasitárias com outros organismos, certo? Os vermes, eles são erroneamente associados a qualquer organismo rastejante, o que não é. Gente, quando a gente fala de rastejante, é cobra, lagarto, digamos até que os jacarés também, né? Mas vermes não, tá? Sendo que o filo que, apenas o filo que constitui os vermes dentro do reino animal é o plateuminto, que é a tênia, tá? E o nemateumintos, que são as lombrigas, tá? Que são os mais prejudiciais para nós, tá? Ainda temos o Schistosoma mansoni também, tá? Que é a cercária também, tá? Dentro do filo dos plateumintos aqui também, tá? As doenças atribuídas às infecções por vermes são chamadas de verminoses, tá? Além dos vermes, diversos organismos do filo dos artrópodes, como é o caso dos ectoparasitas, como os ácaros, sim, os nossos ácaros, a adolescência, né, gente, depois dos 30, a pessoa tem uns ácaros, uns ectoparasitas. Nós temos os carrapatos, nós temos as pulgas, os piolhos, né? Então, são vistos a olho nu, certo? Dentro do filo dos cordados, os principais exemplos dos organismos parasitas são os pássaros da família Cuculidae, que são os cucos. A fêmea dessa espécie, o que ela faz? Ela vai depositar os seus ovos nos ninhos de outras espécies de pássaros, tá? E, não percebendo, elas vão proteger e posteriormente vão alimentar o filhote do cuco. Como os cucos possuem um tempo curto de desenvolvimento no interior do ovo, eles vão nascer, geralmente, antes dos filhotes dessa espécie que está lá alimentando sem saber, e aí eles vão acabar expulsando esses ovos e os filhotes e vão prejudicar essa espécie que, sem saber, estava hospedando. Então, esse é o tipo de parasitismo, de organismo parasita dentro das aves, tá? Então, vamos ver a transmissão e ciclo de vida dos parasitas. O ciclo de vida de qualquer organismo, ele vai compreender o conjunto de processos, mudanças e fenômenos aos quais um organismo ele vai se submeter ao longo de suas fases da vida, desde o nascimento até a morte. Com os parasitas não é diferente, eles também têm o ciclo de nascimento, de desenvolvimento e de morte, tá? De reprodução e morte, tá? Que seria o também chamado ciclo evolutivo. Ele organiza os acontecimentos e as transformações na vida de um parasita, compreendendo sua colonização em um ou mais hospedeiros, né? Como a gente falou, hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, ou não necessariamente precisa ter, tá? Isso depende muito da espécie, se é o ser humano, se é o animal, tá? E definir também a sua reprodução assexuada, sexuada, entre outras características. Então, dessa maneira, a gente também considera, vendo o ciclo evolutivo de um parasita, ele vai estar diretamente relacionado com os hospedeiros nos quais ele se aloja. Aí é possível, então, a gente classificar em dois tipos de ciclo de vida parasitário, tá? O monoxênico, que é quando o parasita possui um único hospedeiro, e o heteroxênico, quando ele possui mais de um hospedeiro. Quando a gente classifica, nesse caso, a gente classifica em hospedeiro intermediário e definitivo, tá? Então, no caso do monoxênio, seria
um carrapato, pulga, enfim. Heteroxênio, por exemplo, a gente tem as tênias, as cercárias, a gente tem as... Não, os nematóides não, nematóides já é diretão, se eu não me engano. Os hospedeiros intermediários, então, eles são os primeiros a servirem de abrigo por parasita. Nos casos, podem ser os caramujos, podem ser os próprios carrapatos também, tá? O porco também, durante a fase inicial da sua vida, muitas vezes no estágio larval e permitindo o seu desenvolvimento e a sua reprodução assexuada, beleza? Então, aqui no caso, produção assexuada na maioria dos hospedeiros intermediários, tá? E geralmente estágios larvais do verme, tá? Do parasita. O hospedeiro definitivo, eles são colonizados pelos parasita em sua fase adulta, quando este já realiza a reprodução sexuada. Então, aqui a gente identifica dois tipos de reprodução: quando larval, assexuada, no hospedeiro intermediário, e quando no hospedeiro definitivo, eles já na fase adulta, com reprodução sexuada. Geralmente, os hospedeiros definitivos, eles estão concentrados os maiores prejuízos de relação de parasitismo. É o hospedeiro definitivo que sucumbe às doenças parasitárias, tá? O hospedeiro intermediários também podem ser chamados de vetores, principalmente quando o objetivo de estudo é a doença causada, tá? E não o parasita em si. Por exemplo, assim, é comum dizer que o mosquito, a Aedes aegypti, é o vetor do vírus da dengue, tá? Isso significa que o vírus da dengue ele é transmitido por quem? Para outros organismos através do quê? Da infecção, da interação entre o mosquito, no nosso caso, o mosquito com ele pica a gente e aí ele transmite, então o vírus entra através da picada da fêmea do Aedes no nosso organismo e assim transmite o vírus da dengue para nós, tá? Se dá normalmente pela picada. Dessa forma, é possível classificar, então, os vetores, agora a gente vai ver a classificação dos vetores quanto à sua função, servindo de hospedeiro intermediário para o parasita, certo? Então, nós temos o vetor mecânico e o biológico. O vetor mecânico, também chamado de vetor paratênico, esse vetor ele vai servir apenas para transportar o parasita, tá? Não vai estar diretamente relacionado com o processo de vida do patógeno. O biológico, ele vai transportar o parasita e ele também vai estar relacionado com o ciclo evolutivo do patógeno, tá? É no vetor biológico que o patógeno passa parte do seu ciclo de vida, tá? Resumidamente, então, o ciclo de vida monopsênico de parasita se inicia com seus ovos ou larvas. Vão ser depositados em alimentos ou locais de fácil interação com o hospedeiro. E aí o hospedeiro vai poder interagir ou abrigar os parasitas que se desenvolvem e se proliferam no interior do seu organismo, podendo causar os sintomas da doença característica, tá? Além disso, o hospedeiro vai poder eliminar ovos e larvas do parasita no ambiente, por meio de suas fezes ou secreções, para que essas larvas possam colonizar novos hospedeiros e assim começar um novo ciclo, tá? Esse foi o monoxênico. No heterocênico, o parasita se aloja no hospedeiro intermediário, no qual ele se desenvolve até a fase adulta, quando ele coloniza, então, o hospedeiro definitivo a partir da transmissão, que pode ocorrer através do transporte pelo vetor ou pela ingestão da carne do hospedeiro intermediário, tá? Que é o caso que eu falei da cercária, da tênia, das lombrigas também. A transmissão varia de acordo com o parasita e com a forma da interação com o vetor intermediário, tá? Algumas doenças parasitárias ocorrem através de ingestão de ovos e larvas ao consumir um alimento mal lavado, infectado, como carnes de suínos e bovinos. Outras ocorrem após a interação do vetor com o hospedeiro definitivo através das picadas, quando houver, no caso dos insetos, no caso do Aedes aegypti,
mordidas quando o vetor for um animal, como cães e gatos, né? No caso, a raiva. O importante é saber que uma infecção, ela só vai ocorrer quando, tá? Você tem que saber disso. Importante, anota aqui, viu que eu grifei. Uma infecção, ela só vai ocorrer através do contato direto entre, vou colocar o nosso exemplo, entre você, eu e você, com o parasita, tá? Caso parasita, hospedeiro definitivo. Caso nós e o parasita, a qual às vezes se dá sob influência de um hospedeiro intermediário ou não, tá? Exemplos, então, de parasitas. Bactérias parasitas, como Leptospira interrogans, causadora da leptospirose, a Mycoplasma pneumonia, uma das bactérias que podem causar a bronquite, Vibrio cholerae, causadora da cólera, Treponema pallidum, causadora da sífilis, Neisseria gonorrhea, causadora da gonorreia, vírus parasitas. Tá? Então, a gente vê alguns exemplos de bactérias parasitas. Os vírus parasitas, gêneros dos ortomixovírus, causadores da gripe, e o vírus da febre amarela. Protozoários parasitas, Trypanosoma cruzi causa o quê? A doença de Chagas, tá? A Toxoplasma gondii, toxoplasmose, tá? Gênero Plasmodium, malária, vermes parasitas. Então, a gente pode, eu tenho vermes achatados, do filo dos plateumintos, ou cilíndricos, que é do filo dos nemateumintos. Os plateumintos, como Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose, os organismos do gênero da tênia, popularmente conhecido como as tênias, então, elas causam a teníase e a cisticercose, tá? Nemateumintos, ancilostoma, duodenale, causador do ancilostomose, ascaris lumbricoides, conhecido como as nossas fofíssimas, só que não, lombriguinhas, causadores da ascaridíase. Fungos parasitas. Parasitas que afetam normalmente as plantas, embora possam parasitar animais como insetos e até mesmo o ser humano. O fungo Emilia vastatrix é o causador da ferrugem do café, tá? Uma doença caracterizada pelo amarelamento e posteriormente apodrecimento da folha dos vegetais. Fungos do gênero Trichophyton são os causadores das frieiras, né? A gente fala das micoses, tá? Micoses e frieiras. Outros exemplos, né? Plantas parasitas, eu falei que também temos as plantinhas. Geralmente são plantas que não possuem clorofila e elas vão penetrar no organismo da planta hospedeira para absorver os nutrientes e matéria orgânica transportadora. Nos vasos condutores de seiva. É importante diferenciar plantas parasitas de plantas epífitas, tá? As plantas epífitas crescem sobre outras plantas, utilizando-as como base, mas elas não absorvem seus nutrientes prejudicando-os, tá? Eu tinha falado das orquídeas, não. As orquídeas, elas não parasitam. Elas são exemplo de plantas epífitas, tá? E as bromélias também, porque elas vão crescer sobre outras árvores, mas elas absorvem água e nutrientes dissolvidos da atmosfera. Elas não vão prejudicar, tá? Um exemplo, então, de planta parasita é a do gênero Cuscuta, conhecida popularmente como fios de ovos. Ela vai crescer na parte aérea da planta hospedeira e aí ela vai absorver todos os nutrientes que a planta hospedeira vai estar fornecendo para ela. Artrópodes parasitas. Em geral, ectoparasitas, né? Como eu falei antes, no caso do piolho, da pulga, do carrapato, e são exemplos dos parasitas que a gente mais conhece. E do cuco, uma ave parasita, que eu já falei, o que acontece, né? A fêmea, a mãe, coloca os seus ovos na vizinha, né? Que não é da espécie, a vizinha cuida, esses ovos vão se desenvolver, esses filhotes vão sair antes do que a da outra espécie, vão expulsar dali, né,
os ovos da mãe postiça e vão, assim, prejudicar o desenvolvimento da espécie que estava hospedando essa ave. Programas de saúde. Aqui a gente vai tratar do quê? Sobre o tratamento e prevenção, modo de transmissão das doenças, do agente causador e dos sintomas principais, que tem tudo a ver, a gente estava falando, da classificação de cada parasita, e agora nós vamos falar sobre como tratá-los, como preveni-los, tá? Então, dicionário de termos, para a gente constar, epidemia é toda e qualquer doença que surge e se espalha rapidamente dentro de uma determinada região, tá? Num certo período, atingindo um determinado número de pessoas em relação ao habitual, tá? O principal exemplo é a gripe, que durante o período de inverno ocorre a epidemia de gripe. Endemia, tendo como diferença para a epidemia a sua duração, pode se estender por anos numa região. A malária, por exemplo, a dengue, né? A gente tem as endemias, a endemia de dengue. E a pandemia, que foi o caso da Covid, da peste negra e da gripe espanhola, que é o aparecimento fora do comum do quê? De uma doença em várias regiões do mundo e que duram por um período de tempo até, né, ser tratado devidamente. Patogênico, patos, doença, genus, origem, é o organismo que tem a capacidade de causar uma infecção, patógeno. Parasita, são intracelulares obrigatórios, tá? Onde o organismo que se hospeda em outro ser parasita, passando a usar para o seu benefício próprio e causando diversos problemas para o hospedeiro. O vetor é o organismo que transmite o agente patogênico. Reservatório é o organismo que pode receber agente infeccioso, porém ele não sofre ações parasitas por parte do organismo, tá? Doenças causadas pelos vírus. As principais doenças causadas pelos vírus são a AIDS, a gripe, a dengue, a febre amarela e a varíola, tá? Anota aí, porque o Enem e o vestibular adora falar sobre essas doenças aqui. E também lembra do Covid, porque ele está bem recente, bem atual. A gripe, também chamada de influenza, a gripe é causada por diversos tipos de vírus do gênero influenza vírus, onde ela também é transmitida pelas vias respiratórias através de gotículas. Como dito acima, são diversos vírus que causam a doença. Porém, os sintomas são semelhantes: coriza, obstrução nasal, tosse e espirro. No caso da febre, ela só aparece nos casos de gripe, senão, geralmente, um resfriado mais forte. O principal meio de prevenção são as vacinas, que são gratuitas para maiores de 60 anos, mas que pode ser indicada pelo médico para menores de 6 meses. E essa proteção, ela vai servir por mais ou menos um ano, tá? Por isso que é importante eles fazem essa campanha todos os anos vacinar contra a gripe, tá? Tendo em vista as constantes mutações o quê? Genéticas do vírus. A gripe suína, a gripe A, gripe mexicana ou simplesmente o H1N1, tende a gerar sintomas mais severos, como a insuficiência respiratória. Cabe lembrar que 2009 e 2010 o mundo viveu uma pandemia da doença. Gente, eu fazia faculdade na época, estava no meu segundo ano, eu era o grupo de risco e graças na época, agilidade e tudo, a gente pôde se vacinar, mas eu tive pessoas que não acabaram contraindo a gripe, né, H1N1 naquela época, e desenvolveram outras doenças, assim como aconteceu na Covid, naquela época desenvolveram outras doenças devido a terem contraído a H1N1, tá? Então, é muito importante que a gente realmente, tem que me vacinar, tem lá a lista das vacinas, a gente tem que se prevenir se a gente tem se a gente pode fazer isso, tá? Por nós. A dengue. A dengue pode ser transmitida tanto pelo vetor do Aedes aegypti, quanto pelo Aedes albopictus, sendo apenas o primeiro encontrado no Brasil. A dengue clássica
Os primeiros sintomas são febre alta, dores nos músculos e articulações, dor de cabeça, nos olhos, inflamação na garganta, além de sangramento pelo nariz e boca, tá? Essa última, essa é a dengue clássica. Dengue hemorrágica e a mais perigosa, ela é contraída por pessoas com doenças crônicas, como diabetes e artrite. Então, você aí, se você tiver doenças crônicas, se cuide para não contrair, não ser picado pelo esse mosquitinho danadinho, tá? O combate no mosquito, pela prevenção dele, onde é importante evitar água parada em vasos de plantas, pneus, letras, coloquei errado, caixa d'água, entre outros. Além de deixar caixas cisternas todas bem vedadas, tá? Por isso que os agentes da dengue sempre estão passando, mesmo no inverno, tá? Febre amarela, ela é transmitida também pelo Aedes aegypti e pelo mosquito do gênero Haemococcus em regiões da mata. Os sintomas são febre, dor no estômago, lesões no fígado, que deixa a pele amarelada, assim como vômito. A doença pode ser manifestada ou não no indivíduo, certo? E a principal forma para você evitar é a vacinação, e que deve ser motivo de atenção para moradores onde a febre amarela é uma endemia, ou você que vai viajar para uma região onde há muitos focos de febre amarela, tá? Varíola, o vírus transmissor é o Orthopoxvirus variolae e a doença é considerada erradicada pela Organização Mundial da Saúde logo após a realização de uma campanha de vacina em massa por todo o mundo, tá? A varíola pode levar o indivíduo a óbito ou sequelas como cegueira e marcas e bolhas por todo o corpo. Os sintomas são parecidos com o da gripe, febre, dor muscular, dor de cabeça, mas depois que o vírus invade o sistema linfático, tá, o sangue, do corpo, aparecem manchas avermelhadas por toda a parte. As manchas evoluem para pústulas e bolhas cheias de líquido. A transmissão ocorre pelo contato das pessoas ou objetos contaminados que podem permanecer até 24 horas com o vírus, tá? E a melhor forma de prevenção é a vacinação. Porém, ela é considerada erradicada, então ela não faz parte do calendário como a gripe, como a febre amarela, né? A AIDS ou SIDA. A AIDS ou SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que surgiu do vírus CPZ, que afeta os chimpanzés na subespécie Pantroglotides. O compartilhamento de seringas por usuários de logo que foi a década de 70, quando a agressividade do vírus da AIDS aumentou e se espalhou rapidamente pelo mundo por meio de relações sexuais, uso de drogas, injetáveis, transfusões sanguíneas, porque também naquela época ninguém tinha muita noção, tá? Conforme se espalhava pelo mundo, o seu código genético sofreu diversas mutações e surgiram novas variedades a partir delas, tá? Então, a transmissão, como é que isso é feita? O HIV pode ser transmitido por qualquer fluido corporal que esteja contaminado e ao entrar em contato a mucosa da boca, o ânus, a vagina ou de lesões na pele, ele pode ser transmitido. Existe também o risco de da gestação, onde pode ocorrer o contágio de mãe para filho. A transmissão do HIV também ocorre por contato pelo sangue, através de instrumentos como tesouras, alicates de unha, assim como um instrumento usados por médicos ou por tatuadores. Por isso que a importância de sempre se esterilizar esses objetos. Transfusões de sangue também podem acarretar esse problema. Porém, hoje em dia, existem um maior controle, tá, por parte dos governos do que se tange a essas questões, tá? Então, bem mais difícil. E a prevenção também acontece usando camisinha e por evitar compartilhar instrumentos metálicos, seringas, né? A gente também pode ser cobrado no vestibular e no Enem, doenças como a poliomielite,
que na maioria das vezes é uma virose que causa febre e mal-estar. Contudo, essa pode atacar o sistema nervoso e ela acaba por provocar uma paralisia, podendo até levar a óbito, tá? A sua transmissão se dá por meio de água ou alimentos contaminados, ou pelo contato com fezes ou salivas de uma pessoa com esta doença. A principal forma de proteção é a vacina, tá? Aplicada na infância para que evite, né, um eventual desenvolvimento da doença, né? A gente sempre vê, olha, na época da vacinação nacional contra a polio, tá? Então, habitar em um local com saneamento básico é muito importante, além de cuidar da sua higiene. A raiva é outra doença que é muito cobrada também. É uma doença que ataca o quê? O sistema nervoso, onde o ato de simplesmente comer ou beber se torna doloroso. A transmissão ocorre pela mordida de cães e gatos infectados. Então, você que tem seu cãozinho, seu gatinho, não se esqueça de vaciná-lo e se vacinar também. A forma de prevenção é pela vacinação obrigatória nas campanhas do governo. E caso a pessoa seja mordida, é necessário lavar várias vezes com água e sabão, além de procurar um posto de saúde para receber soro e antirrábica. O condiloma acumulado ou verruga genital, ele é a doença causada pelo HPV, onde o vírus provoca lesões em forma de verrugas na vulva, tanto na vagina quanto no pênis, e a sua transmissão é pelo ato sexual, tá? Outra forma de transmissão é durante o parto, onde o vírus pode ser repassado para a criança, causando, por exemplo, problemas respiratórios, tá? Então, também é importante o tratamento, onde a lesão deve ser retirada de bisturi eletrocirúrgico ou produtos químicos. No caso das mulheres que tiveram ou têm o vírus, elas devem fazer exames ginecológicos periódicos, tendo em vista que alguns subtipos têm relação com câncer do colo do útero. É por isso a importância da gente fazer o preventivo todos os anos, da gente cuidar, fazer os tratamentos adequados, a gente manter os hábitos que é falado para a gente manter, ok? Então, Outubro Rosa acabou, mas não se esqueçam de fazer o seu exame mesmo assim, certo? Herpes. A herpes é a doença que é causada pelo vírus varicela zoster, o VVZ, o mesmo que causa quem? A catapora. A doença, ela cria pequenas vesículas cheias de líquidos que, ao estourarem, se tornam feridas, tendo mais frequências nos lábios e nas genitálias, tá? A sua transmissão se dá pelo contato com o portador, tanto com relações sexuais como por um simples aperto de mão. O tratamento se dá por meio de medicamentos, porém o vírus não é eliminado no organismo, podendo voltar a causar lesões, tá? Uma das medidas de prevenção por meio do indivíduo contaminado deve ser evitar tocar em áreas contaminadas, além de sempre lavar as mãos caso toque. Uma pessoa com herpes, ela deve evitar tocar a área contaminada ou, quando fizer, lavar as mãos para evitar contaminar outras pessoas, tá? Também não se deve ter relações sexuais durante as recaídas, que são fases onde a doença se manifesta novamente, e isso pode acontecer, por exemplo, a cada 2 meses e ter duração de 2 a 5 dias, tá? Então, lembrando que essa é uma parte, tá? Lá na plataforma eu tenho material disponível para vocês com questões, cada conteúdo com 10 questões. E depois, se a gente conversar sobre o último assunto, que é citologia, eu vou fazer uma revisão, primeiro, a revisão geral sobre os conteúdos e como você deve lidar na redação, tá? No dia 13. E depois nós vamos conversar sobre fazer uma revisão geral para a prova de biologia em específico lá no dia 20, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, minhas informações estão todas aqui na descrição do vídeo. Eu conto com vocês na próxima aula. Bons estudos. Qualquer coisa me chama para tirar dúvida. Tem dúvida em outra matéria, me chama também, tá? Química, física. Ah, mas eu ainda não cheguei no ensino médio de ciências. Eu também dou aulas particulares.
reforço, tá bom? Auxílio para TCC também, me chama, tá? Meus contatos são todos aqui. Beijo grande, pessoal, e até a próxima.